Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Começo por agradecer a vossa disponibilidade para me ouvirem. Agradeço aos companheiros de painel, de mesa e ao público. Desta vez estamos todos do outro lado do ecrã. E nas pessoas da doutora Elsa Conde e das professoras Cristina Robal Cordeiro e professora Natividade Pires, cumprimento a organização de mais um seminário deste Ler Mais do Plano Nacional de Leitura e felicito a iniciativa da Rede Internacional de Universidades Leitoras. Do que vos venho falar é de criar ambientes informais de leitura literária no ambiente formal de uma sala de aula que não seja de um curso ou de uma cadeira de literatura. A praxe de que vos falo é, pois, também para os docentes universitários, sejam ou não de literatura, especialmente para os que, sendo de outras áreas científicas e disciplinares, tantas vezes se acercam de nós e confessam o seu gosto em ler ficção ou poesia e a falta de tempo para o fazerem. Trata-se de incluí-los, então, no dar a descobrir aos alunos, e se calhar a eles também, um gosto, obrigando a provar, mais do que ficar à espera de uma epifania ou de um contágio. As epifanias são raríssimas e os contágios nestas coisas contam sempre com muita e viral concorrência. O que vos proponho não tem a ilusão de ser um programa a instalar no sistema operativo em que as instituições de ensino superior vivem, muito menos no atual contexto. É antes uma proposta de um bug bom aqui, outro bug bom acolá. Afinal, estamos a falar do bichinho da leitura. É uma proposta que parte da minha experiência em observação e participação em grupos de leitura, normalmente frequentados por quem ou gosta muito de ler, ou gosta daquele livro que se vai discutir em particular. Mas a proposta parte, sobretudo, da vontade de recuperar o sucesso de umas iniciativas que decorreram fora da Universidade de Évora, mas dentro da cidade de Évora, entre os anos 2007 e 2009, na Biblioteca Pública. Em particular, de uma atividade intitulada Leituras da Ciência, Artes e Sociedade, que tinha um público maioritariamente constituído por professores, muitos da universidade. O balanço de 2 anos desta atividade, os 2 primeiros, 2007 e 2008, foi feito em 2009, quando se entrava na fase final, neste projeto que foi financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian e balanço esse que está publicado desde 2010. Julgo que está na altura de voltarmos a olhar para ele e usá-lo como ponto de partida para algo de diferente, mas na mesma linha. Aprender com o que ali se fez. Na conclusão do texto, desse texto publicado, sobre o conjunto de atividades que nasceram no projeto maior, o projeto chamava-se Évora Cidade de Leitura, e o seu responsável, então diretor da biblioteca, José António Calisto, escreveu na conclusão desse balanço. E cito: um aspecto essencial que contribuiu fortemente para o seu enraizamento nas práticas culturais da cidade foi o facto de ele se desenvolver graças à parceria de diversas entidades. E mais adiante. É inegável que as ações que mais público atraíram foram a formação de mediadores de leitura e leituras da ciência, artes e sociedade, o que sugere corresponderem a interesses ou necessidades sentidas no público-alvo. As ações mais diretamente associadas à leitura por prazer, como os grupos ou rodas de leitura, têm adesões irregulares e os seus resultados indicam a necessidade de uma reflexão e, eventualmente, reformulação dos seus princípios organizativos. Isto é tanto mais importante quanto este é o tipo de leitura que mais pode contribuir para a leitura continuada e a frequência de bibliotecas ao longo da vida. Fim de citação. Concretizando, proponho um mix trabalhado destas atividades, que num semestre de um ano letivo, numa cadeira de outros cursos que não de literatura, o docente responsável ou um docente responsável de uma unidade curricular inclua como obrigatória a leitura de uma obra literária, formação de mediadores e leituras de literatura
a partir da ciência, ou das artes, ou da sociedade. Pois. Tudo teria de ser bem preparado com quem, dos estudos literários, se predisponha a este trabalho, desde a escolha das obras, género, nacionalidade, temáticas preponderantes, ao trabalho preparatório com o docente não de literatura, que inclua a calendarização e metodologia da abordagem à obra com o efeito que se pretenda. Vamos só desanuviar ou vamos usar a obra como ponto de partida para as nossas matérias? Como sabemos, na ficção e na poesia, tudo é possível. Só dá trabalho. Trabalho da tal formação de mediadores de leitura literária. A proposta não é, nem parece, simples. Tal como não é consensual valorizar-se a ideia de que a leitura literária é uma prática para que várias formações podem contribuir. Nem é simples se quer converter não leitores, quer fazer-se o gosto ao dedo de ler dos que não têm, como nós, a felicidade de ler literatura como profissão e vivem relativamente afastados dos livros que requerem outro empenho, mais do que um simples passatempo ou lazer. O que é divertido está fora das aulas e longe dos professores. Mas à volta de um livro pode ser que isso mude um bocadinho e deixe de ser uma seca. Vai depender da encenação e dos ensaios. Um trabalho de montagem de uma produção em equipa, forçosamente, para que seja um espetáculo, pois então, se é na era do espetáculo que vivemos. A proposta parte de um necessário envolvimento de docentes em programas que sejam considerados pelas instituições como mais do que uma atividade esporádica ou bem gira. Implica, entre outros detalhes práticos, como a disponibilização de exemplares das obras em número razoável na Biblioteca Geral, valorizar o trabalho dos docentes envolvidos. É que se no título desta comunicação eu falo de dispensa de exames para os estudantes e estes representam a avaliação do resultado dos conhecimentos adquiridos e não apenas o esforço em adquirir esses conhecimentos, aqui falamos da avaliação do empenho e do desempenho dos docentes num eventual programa de ler mais ciência, por exemplo. E falamos mesmo de pontos que, como notas numa pauta, já acontecem na avaliação anual do desempenho dos docentes. Este fator, tão real como desagradável, e que tem paralelo nas inconvenientes conversas, por exemplo, sobre dinheiro, iria certamente distinguir muito positivamente a adesão de quem da literatura quisesse contribuir para a sua promoção, junto de quem não a tem como primeira escolha. Ou de quem seja de longe da literatura, mas goste mesmo de literatura e se disponha a ceder o seu tempo para a relacionar com a sua matéria. É assim que a proposta pressupõe ainda que a escolha das obras siga critérios que, preferencialmente, talvez, se cruzem com a natureza do curso onde serão lidas e comentadas, mas também com os planos estratégicos e de atividades das diferentes instituições, bem como com os vários calendários que pautam um ano escolar. Aqui sugerimos, por exemplo, que em algum momento mais solene do calendário das instituições de ensino superior haja uma intervenção que se destaque com a participação voluntária de docentes ou estudantes a seu propósito. A proposta não é fácil, embora possa continuar a ser talvez muito gira. Implica equipas designadas para o efeito. Implica alguns momentos e algumas tarefas que tomam tempo, implica muita organização e disponibilidade. Tudo e todos tão importantes quanto os discursos que temos quando dizemos para se ler mais no superior. E terminamos. Permite darmos mais. Seria uma oportunidade para que cada instituição que se queira envolver possa mesmo mostrar o que vale no empenho em demonstrar a sua adesão a este lema, ler mais no superior. Está feita, pois, a proposta. Muito obrigada.